Bom, nessa aula vamos voltar à Lei 8.213 e vamos conversar sobre carência. A carência, ela é um número mínimo de contribuições necessário para que o segurado obtenha o seu benefício, tá? No caso do segurado especial, a carência exigida não será em número mínimo de contribuições, e sim em número mínimo de meses de efetivo exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao requerimento, mesmo que de forma descontínua. Então, carência é igual a número mínimo de contribuições, tá? E equivalente ao mesmo número de meses, uma contribuição a cada mês. No caso do segurado especial, em vez de número mínimo de contribuições, número mínimo de meses de atividade rural. Então, o período de carência, segundo aí o artigo 24, é o número mínimo de contribuições mensais, uma a cada mês, indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Então, assim, se uma pessoa, se inscreve na Previdência no dia 15 de março, ela vai pagar a primeira contribuição relativa a março no dia 15 de abril, se for um contribuinte individual ou um facultativo. Aí você vai dizer, poxa, mas não tem o mês de março completo, esse mês já conta? Conta sim, porque já existe uma contribuição para o mês de março, tá? Independente de ser metade do mês, já temos ali a primeira contribuição correspondente ao mês para a carência. Havendo perda da qualidade segurado, as contribuições anteriores a essa data só vão ser computadas para efeito de carência depois que o segurado contar a partir da nova filiação à Previdência com no mínimo 1/3 do número de contribuições exigida para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Nós já vimos isso, tá? Tanto que eu trouxe aqui, maior, deixa eu ver se eu deixei aqui, não, tá? Então, assim, o indivíduo, quando ele para de trabalhar, o segurado obrigatório, quando para de trabalhar e de contribuir, ele entra num período chamado período de manutenção. O facultativo, quando deixa de contribuir, entra no período de manutenção. Também quando cessa o benefício, tem um período de manutenção. Quando a pessoa, o segurado, ele é preso, quando se dá o livramento, vai ter um período de manutenção. Então, ele mantém a qualidade segurado durante um período, independentemente de estar fazendo contribuições. Esse período, regra geral, é quando cessa a atividade ou cessa um benefício, 12 meses. Se ele tem mais de 120 contribuições sem nunca ter perdido a qualidade segurado, 24 meses. Se provar o desemprego, o período de 12, vira 24, mais 12 meses, e o de 24 vira 36. No caso de cessação, licença do serviço militar, 3 meses. Bom, só que esse período de manutenção da qualidade segurado, independente de contribuições, ele tem uma duração estabelecida. Se a pessoa, quando termina esse período de manutenção, não faz a contribuição para o primeiro mês após o período de manutenção, se não faz a contribuição para esse primeiro mês em dia, vai perder a qualidade segurada. Nós já vimos isso em aula anterior. Então, existe tanto a manutenção da qualidade segurada, quanto existe a perda da qualidade segurada. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos dizer que uma pessoa, ela tenha contribuído durante 110 meses, 110 contribuições, aí essa pessoa para de contribuir durante 4 anos. Gente, 4 anos sem trabalhar e sem contribuir, perda da condição de segurado. Muito bem. Essa pessoa, ela se refilia, ou seja, ela volta a trabalhar e a contribuir aqui. Aí ela paga uma contribuição. Se essa pessoa adoece logo em seguida que ela paga uma contribuição, nós já vimos isso na outra aula. Ela vai, muito alegre, não tem problema não, muito alegre, estando doente, está alegre, tem nada a ver, mas enfim. Ela está, pelo menos, consolada, achando que ela tem 111 contribuições e ela vai ter o auxílio-doença, porque o auxílio-doença só exige 12 contribuições de carência. Quando ela chega lá, qual a resposta que ela vai ter? Seu pedido de auxílio-doença vai ser indeferido,
porque você não tem carência. Como eu não tenho carência? Auxílio-doença é um benefício que exige 12 contribuições de carência e eu tenho 111 contribuições. O que nós vamos dizer a essa pessoa? Que na Previdência a matemática é diferente. Essa pessoa perdeu a qualidade de segurado. Então, ela só vai poder computar as contribuições, essas 110 anteriores à perda, quando ela tiver aqui, após a perda, pago 1/3 da carência necessária para o benefício, tá? Então, ela vai ter que pagar 1/3 da carência para o auxílio-doença, 1/3 da carência para a aposentadoria por invalidez, 1/3 da carência para o salário-maternidade, quando exigidas essas carências, ok? Então, de novo, a leitura: se houver perda da qualidade de segurado, as contribuições de antes dessa perda, no nosso exemplo, essas 110 contribuições, só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação, a partir daqui, tá? Com, no mínimo, 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência. Então, como essa pessoa adoeceu, com uma contribuição só, ela não tem 1/3 da carência, porque quando se trata de auxílio-doença, a carência é de 12 contribuições. Então, essa pessoa teria que ter 1/3 de 12, ou seja, 4 contribuições, para poder utilizar essas contribuições anteriores à perda da qualidade. Muito bem, vamos lá. Então, períodos de carência, tá? Vamos aqui lembrar que tem um grupo que eu chamo de números mágicos. Para você entender carência, tá? Você tem que entender em que situações se exigem essas carências que estão aqui, significando dizer que nas outras não se exige carência, tá? Então, você tem que gravar os números mágicos 12, 180 e 10, tá? Em alguns casos, em vez de 12 contribuições, nós vamos ter 12 meses. Em vez de 180 contribuições, 180 meses, que é o caso segurado especial, né? 10 contribuições, 10 meses de atividade rural. Então, 12, 180 e 10. E é bem simples, eu vou falar aqui, depois a gente vai ver na lei que é exatamente isso. Onde é que se exige 12 contribuições? Para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas sempre auxílio-doença e aposentadoria por invalidez vão exigir carência? Não. Existem situações de dispensa de carência para esses benefícios, nós vamos ver adiante. 180 contribuições. A aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial. 10 contribuições, salário, maternidade de contribuinte individual, facultativa e, no caso da segurada especial, seriam 10 meses de atividade rural. Aí, se o segurado especial precisa de auxílio-doença, 12 meses de atividade rural. Se o segurado especial vai se aposentar por idade, 180 meses de atividade rural, tá? Vamos lá. Então, a concessão das prestações pecuniárias do regime geral, né, que são os benefícios, né, que são pagos em pecúnia, depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no artigo 26, que é aquela situação onde se dispensa a carência ou, pelo menos, se dispensa a carência em número de contribuições e se exige em número de meses. Porque no caso do segurado especial, ora se diz que, né, não existe carência, ora se diz que a carência é exigida em número de meses. Qual é o entendimento que a gente deve ter? Que no caso do segurado especial, se dispensa a carência em número mínimo de contribuições, porque se exige o mesmo número de meses de atividade rural, tá? Por exemplo, se o empregado precisa de 180 contribuições, o segurado especial precisa de 180 meses de atividade rural comprovada para se aposentar por idade. Então, vamos lá. Então, quais são, né, os períodos de carência exigidos? Auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, 12 contribuições mensais. Uma a cada mês. E se eu entrar no regime geral hoje? E para me prevenir, assim, né, ser mais previdente do que a previdência, eu posso adoecer em 3 meses, aí eu ainda não tenho cobertura previdenciária, eu posso pegar e pagar as 12 logo de uma vez para ter a carência cumprida? Não.
É uma contribuição a cada mês. Então, são 12 contribuições mensais para cumprimento da carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. No caso de aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de serviço, o que a gente sabe aqui? Que hoje é a aposentadoria por tempo de contribuição. E também no caso da aposentadoria especial, 180 contribuições mensais. Salário maternidade para as seguradas de que trata os incisos 5 e 7 do artigo 11 e artigo 13. Quem são elas? Contribuinte individual, tá? A segurada especial, quando contribui como individual, é número mínimo de contribuições. Quando ela é só segurada especial, é número mínimo de meses. E também a segurada facultativa. Então, contribuinte individual e facultativa, 10 contribuições mensais. A segurada especial que faz a opção de pagar, né, como faria uma facultativa ou individual, 10 contribuições mensais. A segurada especial só como segurada especial, 10 meses de atividade rural. Vamos lá. Salário maternidade, né, para, né, as seguradas contribuinte individual facultativa e também para a segurada especial, 10 contribuições para individual e facultativa, 10 meses para a segurada especial. No caso em que se exige carência para salário maternidade e o parto antecipa, essa carência, que é inicialmente 10 contribuições, vai ser reduzida. Então, se o bebê nasceu com 9 meses, a carência é de 10 contribuições. Mas se o bebê nasce com 8 meses, a carência é de 9 contribuições. Se o bebê nasce com 7 meses, 8 contribuições, ok? Então, em caso de parto antecipado, o período de carência de 10 contribuições será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. Então, o parto foi antecipado 1 mês, diminui uma contribuição das 10, fica 9 contribuições de carência. Se o parto, né, foi adiantado, antecipou 2 meses, eu vou tirar 2 contribuições da carência de 10, ficando 8 contribuições apenas, tá? Bom, e o artigo 26 diz quais são as situações que independem de carência. Então, benefício para dependente, pensão por morte e auxílio reclusão independe de carência. Salário família não tem carência. Auxílio acidente não tem carência. Aliás, a gente tem que gravar aqui uma coisa. Falou em acidente, não tem carência, ok? Acidente de trabalho, não tem carência. Acidente que não é de trabalho, não tem carência. Que aí os dois comporiam o grupo do acidente de qualquer natureza, que dispensa a carência para obtenção de benefícios. Segunda situação de dispensa de carência. Nós sabemos que o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, tá, para serem concedidas, exige uma carência de 12 contribuições. Mas existem casos em que essa carência será dispensada. Então, auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez independe a sua concessão de carência nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa, né? E também quando for um afastamento ou incapacidade provocada por doença do trabalho e doença profissional, tá? Então, acidente qualquer que seja, do trabalho ou não, acidente de qualquer natureza ou causa, e doenças do trabalho e doenças profissionais que são consideradas acidentes de trabalho, tá? Nesses casos, a carência para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez é dispensada. Então, falou em acidente, dispensa a carência, tá? Doença profissional e doença do trabalho são considerados acidente de trabalho, também vão possibilitar a dispensa da carência. Vão possibilitar, não, vão determinar que se dispense a carência na concessão desses benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Mas tem outro caso aqui que dispensa a carência para a concessão dos benefícios. É o caso, tá, do segurado que, após se filiar ao regime geral, então já está avisando, tem que ser uma doença que ele contraiu após se filiar ao regime geral. Não pode ser uma doença pré-existente. Então, esse segurado, após se filiar ao regime geral, ele é acometido de uma doença considerada grave, que está na lista de doenças e afecções
especificadas pelo Ministério da Saúde, tá? E pelo Ministério da Previdência. Então, né, esses ministérios eles vão elaborar uma lista de doenças graves que vão, né, uma vez, né, se constatando que a doença é posterior à filiação do segurado, vão dispensar a carência. Então, dispensa de carência para auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, quando ocorrer acidente de qualquer natureza ou causa, doença do trabalho, doença profissional e também no caso de doenças graves que estão nessa lista. E essa lista ela é elaborada a cada 3 anos, de acordo com critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que confira a essa doença especificidade e gravidade que mereça um tratamento particularizado, tá? Então, doenças graves que estão nessa lista, acidentes de qualquer natureza, incluindo aí acidente de trabalho, também doenças profissionais e doenças, né, do trabalho, dispenso a carência para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tá? E essa lista de doença grave, ela é, né, revisada a cada 3 anos, tá? Pelo Ministério da Saúde, no sentido de incluir novas doenças, se surgiram tratamentos, né, novos, pode até ser que se excluam doenças dessa lista. O que aconteceu nos últimos anos foi inclusão de doença grave na lista que é confeccionada aí pelo Ministério da Saúde. Então, independe de carência também os benefícios concedidos aos segurados especiais, tá? Referidos no inciso 7. Então, então tem carência, independe de carência, não tem carência para segurado especial conseguir benefício? A verdade é que tem carência em número de meses. O que se dispensa para conceder um benefício para um segurado especial é a carência em número de contribuições. Mas se exige, mesmo tanto de contribuições que eu exijo de outro, eu exijo segurado especial em número de meses. Então, eu dispenso a carência em número de contribuições para o segurado especial, desde que ele comprove o número mínimo de meses de atividade rural. Também dispensa a carência serviço social e reabilitação profissional, que são os serviços ofertados pela Previdência. E dispensa a carência salário maternidade para empregada, avulsa e empregada doméstica, tá? Só uma ressalva, quando a gente estiver examinando a aposentadoria por idade, lá na frente, a gente vai ter uma novidade nessa lei que trata do atividade portuária, operação portuária, trabalho portuário, que vai nos dizer que um avulso que tenha mais de 60 anos e não tenha número de contribuições suficiente para se aposentar por idade, ele vai ter direito a um benefício assistencial. Então, me aguardem com essa novidade, tá? Então, aqui, né, já vimos as situações de carência, quais são elas? Auxílio doença e aposentadoria por invalidez, 12 contribuições e para o segurado especial, 12 meses de atividade rural. No caso de aposentadoria por idade, tempo de contribuição e especial, 180 contribuições. Já a aposentadoria por idade do especial, 180 meses de atividade rural. No caso de salário maternidade para contribuinte individual e facultativa, 10 contribuições. Para segurado especial, 10 meses de atividade rural. Pensão por morte, não tem carência. Auxílio reclusão, não tem carência. Salário família, auxílio acidente, também não, tá? No caso de serviço social e reabilitação, não tem carência. No caso de salário maternidade para empregada avulsa e doméstica, não temos carência também exigida em lei, tá? E o segurado especial, prestar muita atenção, porque essa dispensa da carência em número de contribuições depende do cumprimento de um número mínimo de meses de atividade rural. Então, posso dizer que tem uma carência, mas em número de meses para o segurado especial. Bom, para o cômputo do período de carência, tá? Não é um número mínimo de contribuições que compõe a carência? Então, eu vou, né, para computar a carência, eu vou considerar as contribuições referentes ao período a partir da data da filiação ao regime geral,
no caso de empregados e avulsos. Então, o que ele está dizendo aqui? Que no caso de empregado e avulso, a carência conta a partir da data da filiação. E por que aqui não é a partir da data da primeira contribuição? Porque no caso deles, a contribuição não é recolhida por eles. É recolhida, no caso do empregado, pela empresa empregadora. No caso do avulso, ou é o ógmo, se for avulso portuário, ou é a empresa tomadora de serviço, se for avulso não portuário. Como o responsável pelo recolhimento é outro que não o próprio segurado, a gente tem aí a presunção desse recolhimento por parte do responsável, e tenha ele recolhido ou não a contribuição, nós vamos ter que contar como carência todos os meses desde a data da filiação, porque se presume que o empregador ou o tomador de serviço ou o ógmo tenha efetuado o recolhimento das contribuições. Então, carência para empregado e avulso conta a partir da data da filiação, tá? Quando se fala empregado e avulso, carência a partir da data da filiação. Agora, o inciso 2 diz que a gente considera as contribuições realizadas a contar da data do efetivo pagamento da primeira contribuição. Então, para empregados e avulsos, eu conto as contribuições a partir da data da filiação. Tenham essas contribuições sido recolhidas ou não, porque é presumido feito o recolhimento dessas contribuições pelo empregador ou pelo tomador de serviço ou pelo ógmo. No caso, tá, de contribuinte individual por conta própria, tá, de empregado doméstico com um asterisco para o empregado doméstico, de facultativo, tá, eu conto a carência a partir da data do efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, tá? Então, vamos dizer que o indivíduo, ele trabalha como contribuinte individual, é filiado como contribuinte individual, ele até se inscreve como individual, mas ele não paga nenhuma contribuição. Ele se inscreveu, ele realmente exerce a atividade que o enquadra nessa categoria, mas ele passa um ano sem pagar. Quando inicia, né, o novo ano, ele diz, gente, vou começar a pagar a minha previdência. Vou pagar a contribuição de janeiro, mas vou aproveitar e pagar as 12 do ano anterior, que eu me inscrevi e não paguei. Muito bem. Então, ele se inscreveu em janeiro de 2012, passou o ano de 2012 todinho sem recolher as contribuições. Quando chega em janeiro de 2013, ele paga a contribuição de janeiro de 2013, aproveita e paga as contribuições, as 12 contribuições do ano de 2012. A minha pergunta é, para tempo de contribuição, quantas contribuições ele tem? Ele tem as 12, que ele pagou tudo atrasado de 2012, e a contribuição que ele pagou para janeiro de 2013. Para tempo de contribuição, ele tem 13 contribuições. Mas para carência, quantas contribuições ele tem? Uma. Somente a que ele pagou em dia para janeiro de 2013. E as 12 contribuições que ele pagou tudo atrasado para, né, o ano de 2012, de janeiro a dezembro, não podem ser contadas como carência, porque eu só considero para fins de cômputo de carência as contribuições pagas a partir da data em que ele pagou, a partir do efetivo pagamento da primeira sem atraso. E nesse meu exemplo, a primeira sem atraso foi paga somente para o mês de janeiro de 2013. Aquelas pagas em atraso antes da primeira paga em dia, que foi janeiro, contribuição de janeiro foi paga em dia. A partir daí conta a carência. As pagas para 2012 não contam como carência, tá? Então, olha, essa questão da contagem da carência, a gente vai ter um detalhamento no regulamento, depois um detalhamento na instrução normativa, que vai abrir outras janelas. Então, é assim, empregado e avulso conta a partir da data da filiação. Contribuinte individual por conta própria, facultativo, tá? E o empregado doméstico com ressalvas, que nós vamos fazer depois, conta a partir da primeira contribuição paga sem atraso, tá? Não se considerando para este fim, né, para contar a carência,
as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores. Para quem é que eu conto a partir da primeira sem atraso, sem poder considerar para carência as pagas com atraso? Eu conto assim para o segurado empregado doméstico, contribuinte individual, tá? Segurado especial quando ele faz a opção de contribuir facultativamente, como fazem o contribuinte individual e facultativo. E o facultativo referidos nos incisos 2, 5 e 7 do artigo 11 e no artigo 13. Então, contribuinte individual por conta própria, quando inicia o recolhimento das suas contribuições, se ele paga a primeira contribuição, tá? Logo, né, que é devida no prazo, beleza, tá contando a carência a partir dali, tá? Se ele só paga, né, em dia a quarta contribuição, tá? Ele vai contar a carência só a partir dali. As 3 que ele pagar atrasadas, antes dessa que foi paga em dia, não contam para carência. Então, contribuinte individual, empregado doméstico, facultativo, o segurado especial, quando contribuir facultativamente, a carência é contada conforme está aí no inciso 2, tá? Bom, aí vamos para o regulamento. Deixa eu ver se eu não pulei nenhum slide. Não. Regulamento. Período de carência, tá? É o número, né? É o tempo correspondente ao número mínimo de contribuições mensais. Então, de novo, carência é um número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício. E considera-se a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências, mesmo que tenha sido, portanto, pago um pedaço de mês, o empregado entrou na empresa, tá? O primeiro dia de emprego foi o dia 28 de fevereiro. Tem contribuição para fevereiro? Tem. Conta como carência? Conta, tá? Muito bem. Para o segurado especial, olha só, tá vendo? Considera-se período de carência o tempo mínimo de efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, igual ao número de meses necessários à concessão do benefício requerido. Então, enquanto para os outros, na hora de aposentar por idade, eu exijo 180 contribuições, aqui para o especial eu vou exigir dele 180 meses de quê? De efetivo exercício de atividade rural. Ele vai ter que provar que nesses 180 meses que antecedem o requerimento, ainda que de forma descontínua, ele exercia atividade rural em regime de economia familiar. Vamos lá. Será considerado, para efeito de carência, o tempo de contribuição para o Plano de Seguridade Social do servidor público anterior à Lei 8.647, efetuado pelo servidor público ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União a autarquias, ainda que em regime especial, e fundações públicas federais. Então, vamos lá. O que acontece no ano de 1993 com essa lei? Na administração pública federal, tá? Essa lei determina que aqueles servidores exclusivamente comissionados, ou seja, ele não era um efetivo que depois foi ocupar um cargo comissionado, ele veio de fora dos quadros do serviço público, é um servidor exclusivamente comissionado na administração federal. A partir dessa lei, ele já passou a ser segurado obrigatório do regime geral. Nas outras esferas, tá? Essa mudança só acontece a partir da emenda constitucional número 20. Então, no Estado, servidores exclusivamente comissionados não podem ser mais amparados por regime próprio, passando a ser segurados obrigatórios do regime geral a partir da emenda 20, ou seja, a partir do final do ano de 98. Mas na administração pública federal, essa mudança veio antes, em 93, o servidor exclusivamente comissionado, tá, no âmbito federal, passou a ser segurado obrigatório do regime geral, tá, a partir de 93. Aí ele tinha tempo, né, tempo em que ele contribuiu para o Plano de Seguridade do Servidor Público, antes dessa lei, né, determinar que ele passasse a ser segurado do regime geral. O tempo que ele contribuiu para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público conta como carência? Conta como carência.
conta como tempo de contribuição, tá? Vamos lá. Não é computado para efeito de carência o tempo de atividade do trabalhador rural anterior à competência novembro de 91, tá? Então, vamos só entender por que novembro de 91. A Lei Orgânica da Previdência, a Lei 8.213, é de julho de 91. 25 de julho de 91 ela é publicada. O primeiro regulamento da Previdência só foi aprovado no início de dezembro de 91, mas com efeitos retroativos a novembro de 91. Naquilo em que não tivesse de exigir contribuição nenhuma, tá? Seria, né? Então, a disposição ficaria valendo desde novembro de 91. Então, novembro de 91 representa, em algumas situações, um divisor de águas. Então, eu tenho situações que o tratamento é um até novembro de 91 e é outro a partir de, né, dezembro de 91, ok? Então, vejam só. Na verdade, desculpe, errei feio aqui. Em que o tratamento é um até outubro de 91 e o tratamento muda a partir de novembro de 91. Novembro é divisor de águas. A partir de novembro, eu já tenho uma situação jurídica alterada. No que diz respeito aí, é um exemplo, a questão de cômputo de tempo de atividade rural. Esse tempo de atividade do trabalhador rural anterior a novembro de 91 não será considerado para contar como carência, tá? Então, né, até outubro de 91 as pessoas tinham tempo de atividade rural. Esse tempo até pode ser utilizado para compor o tempo de contribuição, mas ele não será utilizado para compor a carência exigida para os benefícios. Vamos ver o próximo aqui. Bom, para efeito de carência, considera-se presumido o recolhimento das contribuições do segurado empregado, do trabalhador avulso e, relativamente ao contribuinte individual que preste serviços à empresa, a partir da competência abril de 2003, as contribuições dele descontadas também se presumem recolhidas, tá? Então, o que ele diz aqui é que no caso do empregado, do avulso e do CI por conta própria, CI por conta própria. CI por conta própria é diferente. CI que presta serviços à empresa, a partir de abril de 2003 vão ter, né, presumido o recolhimento das contribuições, porque esse recolhimento, quem se responsabiliza por ele é a empresa contratante dos serviços desses segurados. A gente vai voltar nisso na próxima aula, quando estiver examinando a instrução normativa. Observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 13, com relação àquela questão da perda da qualidade segurado, tá? As contribuições vertidas para o regime próprio de previdência social serão consideradas para todos os efeitos, inclusive para a carência. A pessoa é servidora pública, tem amparo de regime próprio, depois, né, deixa esse cargo como servidora pública, vai trabalhar na iniciativa privada, regime geral. O tempo de contribuição para o regime próprio, tá, que foram as contribuições vertidas para o regime próprio, serão computadas para compor a carência no âmbito do regime geral. Vamos ver o que mais que temos. O artigo 27 foi revogado, tá? E temos aqui uma ressalva que eu vou deixar para a próxima aula. Então, na próxima aula, estaremos finalizando as disposições que estão no regulamento sobre carência e dando início às disposições contidas na instrução normativa número 45, tá? Então, encerramos aqui essa aula. Até a próxima, gente.